Sentadinho mesmo, abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Aleluias. A partir do versículo de número 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 1 até o 9. Glórias a Deus. Oh Jesus, Tu és santo. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Até aqui, glórias a Deus. O contexto desse texto é aquilo que nós já lemos aqui logo no início. Triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos, a autoridade local em Roma, em Jerusalém, para matar alguns galileus que peregrinaram da Galileia até Jerusalém, para oferecerem sacrifícios no templo. Essa peregrinação, em média, 150 quilômetros. E por algum motivo que não nos é revelado, a Bíblia não fala, o único evangelista que relata esta situação é Lucas. Então nós não temos ela para comparação no outro evangelho. E ele não nos dá maiores motivos, não nos revela o porquê que estas pessoas foram mortas. Mas por algum motivo, e aí tem especulações na história, que diz que Pilatos provavelmente entendeu que aquele grupo de galileus faziam parte de um movimento, de uma revolução, que era contrário ao governo dele, era contrário ao Império Romano, ao governo romano. Enfim, não é provado, não é bíblico, são especulações históricas. Nós não sabemos o motivo, o fato é que a Bíblia diz que eles foram mortos, essas pessoas foram mortas e tiveram o seu sangue misturado com o sangue de seus sacrifícios. E isso chocou aqueles judeus que estavam ali com o Senhor. Naquela ocasião, a Bíblia diz, alguns dos que estavam presentes naquilo, ou diante daquilo, ou que souberam aquela notícia de tamanho impacto, contaram a Jesus o que Pilatos tinha feito. Só que algo que me chama a atenção aqui, irmãos, é que em momento algum eles dão a autoria desse assassinato àquele que assassinou. Eles não dão a autoria dos assassinatos a Pilatos, porque a ordem partiu dele. O que nós sabemos pela Bíblia nos faz entendermos isso. A ordem partiu dele. O imperialismo, o autoritarismo, o comando das suas mãos possibilitou que ele então mandasse que matasse aqueles homens. Mas a autoria que esses judeus dão aos crimes, aos assassinatos, melhor dizendo, não é a Pilatos que eles dão, mas eles dão a Deus essa autoria. Porque eles estão naquele pensamento religioso, e talvez isso te soe muito familiar, aquela ideia de relacionar o sofrimento de alguém com o pecado.
Ah, porque a pessoa, se ela pegou uma gripe muito forte, é porque ela está em pecado. Se aquela pessoa pegou algum tipo de bactéria, ou infecção ou virose, é porque aquela pessoa está em pecado, está pagando preço, Deus está julgando, Deus está descendo juízo sobre aquela pessoa. E esse pensamento religioso estava muito presente nos judeus. Aí, exemplo, nós temos a história de Jó. Quem é que não se lembra dos amigos de Jó, que logo que viram a situação e a condição daquele homem, tão íntegro, tão separado, tão fiel a Deus, logo foram dizendo: olha, confessa logo, Jó, o pecado que está escondido, que aí Deus vai te curar, Deus vai te alcançar a cura, confessa, para de esconder, tira debaixo do tapete. E aquele homem era tão íntegro que você conhece a história dele. Não somente a história de Jó, mas também nós temos a história do cego de nascença, que os mesmos judeus perguntam para o Senhor: quem é que pecou? Este mesmo ou seus pais? Para que ele nascesse assim, com esta enfermidade ou com este defeito. Talvez você já ouviu algo assim, talvez você já foi alvo de algo assim, ou talvez você ainda será alvo de um pensamento desse. Um pensamento que é uma estrutura religiosa que um dia alguém aprendeu e alguém foi ensinando e foi passando. Ora, você não pode passar por momentos de baixa na sua vida, que é porque você está em pecado, que é porque você está em adultério, que é porque você está fazendo alguma coisa contra o Senhor. E muitas vezes, mas não é nada disso. Pode ser que Deus tenha intervido ou entrado com intervenção para trabalhar em nós, pode. Deus trabalha em cima de doença, de enfermidade, é claro, o que é impossível para o Senhor, mas não é regra, irmão. Tem deserto que o Senhor nos leva, missionária Cecília, para mexer em nós, mas tem deserto que somos nós que entramos com os nossos próprios pés. Então são coisas diferentes. Eles estão ali debatendo e eles estão entendendo que aquele acontecimento, aquela morte, foi fruto do pecado deles. Eles estão associando isso e eles estão querendo entender isso. Eles estão acusando. E o Senhor está dizendo para eles: não é isso. Eu reprovo completamente este conceito. E não apenas Jesus, ele reprovou, como ele questionou o argumento e o entendimento deles, dizendo: vocês pensam que esses galileus que sofreram esta morte eram mais pecadores do que todos os outros galileus para terem sofrido desta maneira? Aí ele passa dos galileus para os judeus, porque Galileu não era tão bem visto pelos judeus. Aí por isso que ele vai falar aquela outra coisa. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, sobre os moradores de Jerusalém, era porque eram mais pecadores do que os outros? E Jesus reprova e diz: não é por isso, eu lhes digo que não. Mas se vocês também, que estão achando que são melhores, que estão achando que são maiores, se vocês também não se arrependerem, todos perecerão de igual maneira. E quando ele está falando isso, ele não está falando apenas da morte física, porque o Senhor estava ali implantando o reino de Deus, o reino dos céus, estava trazendo a mensagem da boa nova, estava trazendo a boa notícia, mas os judeus não estavam aceitando. Eles estavam orgulhosos em permanecer na ideia de que, por serem filhos de Abraão, pela descendência da carne de Abraão, que eles estavam garantidos diante de Deus. E o ensino que Jesus trazia, de que ele era maior do que Abraão, de que ele era o próprio filho, o ungido Messias prometido, eles não estavam aceitando. Então Jesus vai dizer: não existe isso, vocês estão errados. Fatalidade é fatalidade. Aconteceu algum motivo, não é porque eram mais pecadores ou menos. Em verdade eu vos digo que se todos vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. E no decorrer disso ele traz aquela parábola que nós lemos. E essa parábola ela começa com algo no mínimo curioso, algo pitoresco, algo diferente. Uma figueira no meio da vinha. Ora, você sabe o que é vinha? Vinha é uma plantação de pé de uva.
então vinha lugar de videira e não de figueira, né? Você sabe, uma figueira no meio da vinha. E por que haveria ali uma figueira? O Senhor começa a falar em parábolas. Para aquele que não sabe o que é uma parábola, é uma história que se conta para falar uma verdade. É um depoimento que se fala para trazer uma lição verdadeira, real. É um exemplo que se dá de algo ali que as pessoas vão entender aquela linguagem, para que eles pudessem talvez entender uma verdade espiritual. E ele vai trazer esta parábola para eles. Havia ali uma figueira, algo em comum. Todavia para nós é comum, melhor dizendo, para nós é algo incomum, diferente, curioso, mas para os judeus não. Estava lendo sobre isso. Para eles era algo até um pouco comum. Tratava-se de uma concessão do proprietário da terra, porque por um propósito específico, quando ele tinha uma vontade específica, ele deixava, ele permitia. E também significava que nesse caso, esta figueira que estava sendo plantada ali, ela receberia um cuidado mais especial, ela receberia um tratamento mais especial por estar naquele local. Então para eles era algo comum. E se nós formos entender o que isso representa, nós já vamos entender pela Bíblia Sagrada, no seu contexto, que quando se fala de figueira, se fala da nação de Israel. O Senhor estava falando com o povo de Israel. O povo de Israel, ele foi um povo privilegiado no passado. Agora está dizendo que o vinhateiro aqui, ele está cuidando de uma figueira dentro da vinha. Nós sabemos pela história de Israel, pela história do Antigo Testamento, que Israel é o povo escolhido por Deus para ser o povo terreno de Deus. Eu e você somos igreja, o povo celestial. Nossas promessas são celestiais. A nossa promessa é a vida eterna. Por isso que o Evangelho vai dizer, a carta de João vai dizer, e esta é a promessa que ele nos faz, a vida eterna. Mas lá no tempo de Israel, as promessas eram terrenas, a Canaã era física, a terra era física, as riquezas eram físicas. Era um povo que tinha que dar testemunho, recebeu a presença de Deus, a incumbência de testemunhar sobre este Deus, e foi privilegiada em grandes e vários aspectos. Então nós sabemos que esta figueira aqui é um símbolo de Israel e representava diretamente aqueles judeus aos quais Jesus contou a parábola. Mas e nós que não somos judeus? Em última instância, a palavra ela é tão eficaz, ela é tão atual, ela é tão viva, ela é tão relevante, que em última instância esse texto ela nos alcança. Ele também, esta figueira nos representa também, pois Deus tem a mesma expectativa ao nosso respeito, e não só nós, mas de todos aqueles que ouvem e leem as palavras de Jesus. Todo aquele que vai ter contato com a palavra, todo aquele que vai encontrar a fé, todo aquele que vai se submeter ao Cristo, vai se tornar esta árvore. A Bíblia vai em várias situações comparar o ser humano à árvore, vai dar este exemplo. Então quando fala de árvore aqui, falou da nação de Israel, falou daquelas pessoas ali, os judeus, e fala de mim e fala de você no dia de hoje. Quem está me entendendo diz amém. E a parábola continua dizendo que ele foi procurar fruto nela. E o que me chama a atenção é que ele não acha fruto naquela figueira. Mas ele não vai simplesmente apenas por um instante, mas diz o texto que já fazia 3 anos que ele vinha até aquela árvore e procurava o fruto dela e não achava o fruto. E aquela árvore, aquela figueira estava em um lugar de privilégio, como eu te disse. Ela estava numa vinha, ela estava em um lugar de privilégio. Ela estava em um lugar onde ela teria que, por causa disso, frutificar a seu tempo. Porém não frutificava. Todo o cultivo do viticultor representava este investimento. Ele estava lá cuidando das vinhas e estava lá cuidando também desta figueira. Esse grande investimento com propósito era para que os frutos aparecessem, vingassem. É para que os frutos nascessem, mas os frutos não apareciam, os frutos não vingavam, os frutos não existiam. E eu aprendo algo tremendo aqui, irmãos. O Senhor tem expectativa sobre mim, o Senhor tem expectativa sobre você. O Senhor espera algo de mim, o Senhor espera algo de você.
O Senhor espera resultado de mim. O Senhor espera resultado de você. Diga para o seu irmão: o Senhor espera resultado de você. Os resultados são esperados pelo Senhor. E algo que eu vejo aqui, que eu posso abrir aqui, é que uma figueira, ela é uma árvore que ela pode ser tão grande, tão alta, tão forte, tão bonita, com folhagens exuberantes e até flores. Ela pode ser aparentemente capaz de estar resolvendo o problema, estar cumprindo o propósito. Mas o que eu entendo pela palavra de Deus é que, apesar dela ser tudo isso, bonita, forte, com sombra, se ela não estiver dando o seu fruto, ela não está cumprindo a sua missão. Nós podemos alcançar tantos resultados na fé. E eu me lembro daquela passagem de Marta e Maria, que Marta se preocupava tanto em trabalhar, ela se preocupava em produzir, enquanto Maria se preocupava em se render, em se prostrar, em adorar, em aprender, em ser transformada, porque a transformação vem pelo aprendizado. A transformação vem pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Maria estava preocupada com o resultado, com os afazeres, mas, aliás, Marta e Maria não estavam nesta visão, estava querendo adorar, estava querendo dar ao Senhor a honra que lhe era devida. E nós podemos, a exemplo de Marta, querer e conseguir e conquistar tanta coisa nesse mundo: dinheiro, bens, posições, cargos, títulos, currículos, diplomas, experiência, know-how. Nós podemos conquistar tanta coisa neste mundo, nesta vida. Só que tem uma coisa: não teremos produzido o fruto que o Senhor tem procurado na sua árvore, na sua figueira. Uma árvore pode produzir, sim, muita sombra. Existe árvore que vem para produzir sombra, muitas são para isso. Mas a figueira existe para produzir figos. E o Senhor procurava, e o Senhor procurava, e o Senhor procurava, e o Senhor não achava. E nós podemos nos preocupar, e nós temos nos preocupado, e isso às vezes me preocupa, em tanto fazer, em fazer. E nós queremos dons, e os dons se manifestam, mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a operação dos dons, você vai ver que a manifestação dos dons espirituais não é fruto diante de Deus. O exercício dos dons não é fruto. Tanto é que quando Paulo escreve sobre dom, escreve separado e de fruto. O dom está lá em 1 Coríntios 12 e os frutos estão em Gálatas capítulo 5. É por isso que você vê a Bíblia dizendo que vai chegar uma situação na eternidade em que vão apresentar uma lista daquilo que se foi feito. Senhor, mas eu fiz, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu realizei sinais e maravilhas, eu fiz e aconteci. E a palavra é muito dura em dizer que o Senhor olha e fala: aparta-se de mim, porque eu não vos conheço. Porque muitas vezes tudo que queremos é fazer, é conquistar, mas o Senhor espera de nós um resultado diferente. O Senhor espera de nós o fruto. E eu falava no início que o maior fruto que se tem é a transformação. E aí você vai para a Bíblia e vai ver a mensagem de Jesus, e você vai ver a mensagem de João Batista. Qual que era a mensagem que eles pregavam? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregava lá e dizia: raça de víbora, cascavel, urutu, jararaca, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir aí? Quem vos ensinou que vocês podem fugir? Arrependei-vos e mostrem fruto de arrependimento. Mostrem o fruto de um arrependimento, desta convicção, desta transformação, desta libertação. Aleluias. O que seria então o fruto? Aleluia. Fruto digno de arrependimento. Mas não é apenas evitar o pecado, não, irmão, mas fazer algo positivo também, no lugar daquilo que nós fazíamos de mal, ou no lugar de não fazer nada, porque o evangelista Tiago vai dizer que quando nós sabemos o que é certo, o que devemos fazer, e não fazemos, já estamos errando.
quando somos negligentes com aquilo que está sobre nós. Quando não sabemos que é certo, mas não queremos fazer, já estamos errando. Então não é nem a questão só de evitar o mal, o pecado. É a questão de, além de evitar o mal, evitar o pecado, fazer o bem, fazer o que é certo. Fazer alguma coisa pelo próximo, fazer alguma coisa por alguém. E eu não estou dizendo somente aqui participar de evangelismo, assistência social, não. Eu estou dizendo na vida real, no dia a dia. Quando você, sem querer, fecha alguém no trânsito, e se alguém manda a mão para você, mostra o dedo do meio para você, ou fala palavrão para você, e você não rebate na mesma moeda, você não paga o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem. Você mostra a cara e ainda pede perdão pelo erro que você teve. É tão difícil, irmãos, é tão difícil. Muitas vezes até você inclusive é fechado e dá vontade de descascar, mas é nessa hora que nós temos que mostrar se há algum fruto. E o Senhor está esperando esse fruto. Quem está entendendo diz amém. É nessa hora, é na hora que alguém dá um troco errado, irmão. É na hora que vem mais na tua mão ali, muito mais. Você ser honesto, falar assim, ó, não é meu, está aqui, ó, você me deu a mais. Você me deu, isso aqui não me pertence, isso aqui é teu. Isso aqui você vai ter que cobrir depois. O teu furo de caixa vai acusar, você vai errar. E não, está aqui. Está aqui. É ser justo. É procurar, mas não porque você sendo justo, você vai ser, não é esse, você vai ser o bom, você vai ser o cara, não. É porque não passa para aquele que é servo do Senhor, como diz a palavra, da nossa obrigação. É obrigação fazer isso. É obrigação, servo inútil. Não fazem nada além da obrigação. Aleluia. E o Senhor tem esperado esse fruto. Isaías 1, 16 e 17 fala assim: cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. O fruto do Espírito é contrário às obras da carne. E nós podemos resumir isso, porque eles são vários, em duas palavras. O fruto do Espírito em duas palavras: santificação e amor. Sabe por quê? A santificação vai combater o pecado. É a parte que o fruto do Espírito em nós, que vai operar a santificação pela palavra, pelo Espírito, vai combater o erro, vai combater o pecado, vai dizer não para Satanás, vai dizer não para o mundo, vai dizer não para a carne, vai dizer não para quem tem que ouvir não. É a santidade que vai nos capacitar a isso, a santidade que vem do Espírito, que vem do Senhor, porque nossa justiça, irmão, eu tenho dificuldade de confiar na minha justiça. Eu prefiro confiar nele, jogar para ele. Eu prefiro me derramar nele, eu prefiro me ajoelhar nele, eu prefiro me humilhar para ele, eu prefiro pôr a minha cara no chão para ele e dizer: Senhor, eu dependo de você, me socorre, me ajuda, porque a minha justiça não é suficiente, ela falha, ela é enganosa, mas a tua é reta, é perfeita e é eterna. Labachuri canta lamanai. Confie no Senhor, na justiça de Deus, não na sua própria. Não confie no teu nome, na tua reputação, não confie na tua carteira, na tua conta bancária. Confie naquele que criou os céus e a terra. E depois que passar esse tempo aqui, vai te esperar lá, vai te abraçar, e diz a palavra que vai te servir a ceia naquele dia das bodas do grande casamento. A santidade vai fazer a parte de renunciar o mal, e o amor não vai nos deixar ser inativos, improdutivos, mas vai nos fazer o quê? Olhar para o próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Fruto, irmão, é para o próximo. Nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Você já viu alguma árvore produzindo fruto para si? Nenhuma árvore produz para si. Toda árvore produz fruto para que alguém tome o fruto, apanhe fruto e se alimente do fruto. Por isso eu e você precisamos entender. Não é uma questão de fazer somente assistencialismo, mas o cristão está no seu DNA, amar a Deus sobre tudo e o próximo. Tiago diz: não adianta meu irmão bater na minha porta com frio no inverno e eu falar para ele: Deus te abençoe, e não agasalhar ele, não colocar um casaco para ele se aquecer. Não adianta ele bater com fome lá e eu falar: Deus te abençoe e vá em paz, se eu não der um prato de comida para que ele possa se alimentar e sair de fato alimentado de lá. Shurianda labacai. Glória a Deus. É por isso
que a Bíblia fala algo muito profundo, que aquele que dá galardão dá uma água, um copo de água para um profeta, recebe o quê? O galardão do profeta. Ele pode não ser profeta, ele pode não profetizar, ele pode não ter o dom, não ter o ministério, não ter feito as obras do profeta, os milagres que um profeta faz, ele pode não ter feito nada disso, mas diz o próprio, o mestre, aquele que dá um copo de água e mata a sede deste meu profeta, recebeu o galardão do profeta. Sabe por quê? Porque ele apresentou o fruto que o Senhor procura. Aleluia. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, corte-a, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que deixar esta figueira ocupar a terra inutilmente? Aqui percebemos, amados, que aquela árvore não era apenas inútil. Não é apenas inútil, não era só o fruto que estava faltando nela. Mas além de ser inútil, ela era muito pior do que isso. Além de não produzir o fruto esperado que se produzisse, aquela figueira estéril causava prejuízo para o dono da vinha. É isso que ele está dizendo, pois ocupava o espaço no solo que poderia ser utilizado de uma forma melhor. Suas raízes absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. O que é que eu quero dizer com isso? Não queria frutificar. E além de não frutificar, de quebra, atrapalhava quem podia frutificar. Quem poderia frutificar, quem queria, quem tinha potencial para frutificar. Porque é assim, irmãos, é assim na igreja, é assim na família, é assim no trabalho, é assim no meio social em que vivemos. Além de ter aquele que não frutifica, não dá fruto, você olha e você pode ver se ele tem fruto ou não, ou ela. Você não está julgando, você está observando e você vê os frutos que tem. Outro dia eu assisti lá um canal lá de alguém que se diz cristão no YouTube, porque ele traz muito conteúdo bom, político, socioeconômico, a situação do nosso país, ele tenta, mas ele se diz cristão, daqui a pouco esse cara falou uns 500 palavrões, e dos mais feios que tem. E aquilo, não é que, mas se escandalizou por isso, não é essa a questão, mas me gerou algo ruim aqui. Parece que é estranho, não combina. Você vê alguém que está falando de Cristo, alguém que falou, alguém que deu honra, deu glória para Cristo, alguém que se diz servo desse Cristo, de repente ele solta, plá, 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 com ira, com raiva na sua expressão. E você tem isso, aqueles que, além de não estarem dando bom fruto, o fruto que deveriam dar, você tem aqueles que não deixam a terra produzir. Por quê? Porque eles estão tentando tirar o teu foco daquilo que é o foco de Deus. Cuidado. Eu falava aqui semana passada, o que é que nós estamos assistindo, os nossos filhos estão assistindo, no YouTube, na televisão, na Netflix, enfim, o que é que nós estamos vendo, quem é que está guiando a nossa ideia, quem é que está puxando o nosso conhecimento, quem é que está sendo referência e referencial para nós. Nós temos que abrir os olhos, irmãos. Cuidado, não é só na igreja é assim, é normal. Você acha que todos que estão na igreja vão subir, estão salvos ou são salvos? A palavra diz que não. A palavra diz que não. Mas então quem? Não cabe a nós. Não fica dando uma de 007 aí de Jeová, querendo investigar e saber quem que é, não. Não. A Bíblia fala que as virgens iam juntas para encontrar o noivo. Acontece que 5 estavam prontas com óleo preparadas e 5 estavam negligentes, e por causa dessa negligência elas ficaram para trás. É isso que o Senhor estava falando e está falando conosco. Ele está dizendo: corte-a. E este dono da vinha aqui, ele tipifica o Pai, o Deus Pai. E agora eu começo a entender quem é que está começando a atuar agora. Porque quando ele vem a ordem do Pai dizendo assim: olha, não está prestando para nada, não está ajudando, aí começa a justiça desse Deus se manifestar, querendo resolver a situação. Se não serve, corta, queima, joga fora.
Aí eu vejo algo tremendo acontecendo. O homem, o trabalhador, o viticultor, ele se levanta agora num ministério intercessório. Ele vai começar a interceder. Ele vai pedir: não corta não, dono da vinha, mas deixa, porque eu ainda acredito que mesmo que não esteja dando fruto, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda posso operar, eu ainda posso mexer nesta árvore que não dá fruto. Eu vou trabalhar nela, eu vou cavar, eu vou mexer, eu acredito. Ei, o viticultor tem interesse na figueira estéril. Se você tem andado estéril, ou se sente estéril, eu quero dar uma boa notícia. O viticultor aqui, o intercessor, é um tipo do filho, aquele que intercede por nós, aquele que fala, diz a Bíblia, que ele entrou no santuário lá nos céus e ele intercede por nós. É aquele que João fala que ele é o mediador. Aliás, Paulo fala a Timóteo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele que media, não tem mediatriz não, mediadora, só tem um mediador, só tem um. E aqui está dizendo: este viticultor se levanta, porque ele sabe que só ele pode dar jeito quando nada mais pode resolver. Quem acredita nesse viticultor aí, diz amém. Aleluias, glória a Deus. Porém, respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Deixa por mais um tempo, Senhor. Não corta não. Não derrama juízo ainda não. Não executa a tua justiça não. Senhor, eu estou pedindo, deixa. Eu me responsabilizo. Eu vou cavar ao redor. Eu vou adubar. Eu vou colocar esterco ali. Por mais difícil que seja trabalhar, eu vou trabalhar. E aí no ano que vem, muito bem, se não der fruto, aí o Senhor corta. A Bíblia fala que há um advogado quando eu e você precisamos. A Bíblia fala que nós pecamos, mas que se nós formos fiéis, se nós formos sinceros, e se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado fiel e justo. E ele nos perdoa, ele advoga a nossa causa. Há um que acusa e há um que defende. Eu não sei como está a sua vida hoje, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, aquilo que você se entende como cristão ou cristã. Eu não sei que fruto você tem produzido ou não. Eu não sei como está a frutificação no seu casamento, na sua família, diante dos seus filhos, porque o frutificar não é só aqui dentro, é em todos os lugares. O Senhor quer colher o fruto desta figueira, não só aqui, irmão, é lá fora. E lá que é difícil, e lá que é tentador, lá que é desafiador, é lá fora. Quando ninguém tem a fé que você tem, ninguém crê no que você crê, e num momento onde nós somos ridicularizados, é ali que você tem que dizer: não, eu sou árvore e eu dou fruto, eu preciso frutificar. Os judeus não aceitavam a mensagem do Evangelho. Eles jamais poderiam frutificar se eles não arrependessem, se eles não recebessem o Cristo sobre a sua vida. O maior fruto que tem não é obra social. O maior fruto que se tem é eu e você podermos falar da boa notícia, do amor e da salvação e do perdão desse Cristo que um dia nos perdoou e que quer perdoar tantos quantos quiserem acreditar nesse Cristo. Sorabassuri andarai. Este é o maior fruto. O viticultor se prontifica: eu vou cuidar, eu vou cavar em volta. E aí, irmão, o procedimento pode incomodar um pouquinho, porque às vezes, né, tem aquele louvor que fala terra. Como é que é? Terra. Como é que é, Silas? O louvor que o pastor Sérgio canta bastante. Terra seca, obrigado. Às vezes a terra está seca, irmão. A terra está seca. E daí a água que vai regar não entra, não alcança as raízes. E aí o procedimento é o quê? É romper com a dureza do solo. E às vezes eu e você estamos assim, duro como um solo seco, uma terra seca. Pode cantar, pode pregar, pode entregar uma palavra para você, pode alguém colocar a mão em você, pode até te dar um abraço só, mas você não quer, você não aceita, eu não aceito, nós não queremos, nos fechamos, porque estamos
terra seca. Estamos fechados, áridos, secos, duros, difícil de manuseio. E o Senhor vem para romper essa dureza. Ele vem para expor o que está embaixo desta terra, o que está no oculto. Ele vem para abrir uma valeta nessa terra. Ele vem retirando pedras que estão debaixo ali, causando esta dureza. Ele vem tirando pedra para poder receber a água, que a palavra diz que é a própria palavra e é o Espírito Santo. O adubo vai chegando. O adubo não é agradável, não cheira bem, mas às vezes é necessário aprender com coisas ruins também que não são agradáveis. E o viticultor vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E tomara, Deus, que eu e você possamos entender que nós estamos no tempo ainda da oportunidade, que nós ainda podemos abrir para que o Senhor possa dar frutos, gerar frutos em nós. Porque uma coisa eu vou te dizer, irmãos, nós estamos no tempo do perdão, da graça, do arrependimento, que gera graça, que gera o perdão. É um tempo de paciência de Deus, mas que resultará, isso que eu quero que você entenda, inegavelmente em juízo. Essa paciência de Deus, ela se transforma em um juízo para aqueles que não estão crendo. Essa oportunidade de Deus, este tempo que Deus nos dá, este tempo que Deus nos permite, ele vai se tornando esse tempo de avaliação, porque como ele mesmo disse, vai ter um tempo, ele falou, dá mais um tempo para eu mexer, para eu trabalhar, e depois quando tu voltar, se não tiver, então tu pode cortar. Ou seja, o juízo ele foi adiado, mas inevitavelmente ele vai chegar. A figueira ganhou um tempo de uma nova avaliação, mas está marcada a próxima avaliação. Nós precisamos de entender, queridos, a palavra de Deus. Jesus disse àqueles homens, se não vos arrependerdes de todo o seu coração, de igual modo vós também perecereis. E o que eu acho tão tremendo é como ela termina essa parábola. Ela termina e nada é dito. Você não sabe o que acontece, se a figueira finalmente produziu fruto, ou se a figueira foi finalmente cortada. Você não tem esse final, aleluias. E é claro que isto foi intencional, igreja, é claro. Jesus, ele quis propor, e ele está propondo para nós uma análise da nossa própria vida. Como é que nós estamos enquanto figueira? Estéril? Infrutífera? Ou frutífera? A proposta desta parábola era fazer com que aqueles judeus entendessem que eles precisavam deixar de ser infrutíferos, que eles precisavam aceitar a mensagem, que eles precisavam abraçar a mensagem do reino, porque independente de ser filho de Abraão, eles iriam perecer no final. Eu digo para você, independente de carregarmos um título de crente, de evangélico, independente de sermos de igreja, evangélico ou não, se eu e você não formos árvores frutíferas, o juízo chegará e pereceremos também. Mas glória a Deus que é um tempo onde o Senhor nos alerta. Glória a Deus que é um tempo onde o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, aleluias, a encontrar o arrependimento, a encontrar a fé, a encontrar o desejo, a decisão de mudança. Que o Senhor nos ajude a vivermos aquilo que Ele mesmo disse em João, capítulo 15 e 16. Não foram vocês que me escolheram, diz o Senhor, mas eu quem escolhi a vocês, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Que eu e você sejamos figueira frutífera. Árvore bonita, aparência boa sim, aparência bonita sim, mas que demos fruto, porque de nada adiantará. E o Senhor, Ele adiou, mas o juízo está marcado. É um tempo de oportunidade, e hoje Ele dá mais uma oportunidade.
A figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. Mas entenda algo, se eu e você ainda não fomos cortados, isso aqui é tremendo. Se eu e você ainda não fomos cortados, se eu e você ainda estamos nesta terra, porque muita gente quando está no momento ruim, pede a morte, pede para o Senhor levar, pede para morrer, e o Senhor não leva. Tem gente que pede, Senhor me leva, me tira desse sofrimento, me leva para o teu paraíso, me leva para desfrutar do que é bom, me leva desta aqui para uma melhor, me leva, e o Senhor não leva. E o que eu quero dizer para você é que se você não está cortado, se Ele não te corta, é porque você ainda precisa produzir frutos nesta terra, e Ele conta com os frutos que você vai produzir.